Obrigada pela presença. É com muito prazer que a gente recebe aqui a juíza Gláucia Fole. Ela é fundadora e coordenadora do programa Justiça Comunitária do Distrito Federal há 16 anos. Esse programa, como ela vai explicar aqui, capacita agentes comunitários para atuarem nas atividades de mediação comunitária, educação para os direitos e articulação de redes sociais na Ceilândia. Então, doutora Gláucia. Obrigada. Bom dia. Bom, antes da gente tratar do programa, concretamente como ele funciona e os objetivos, eu trouxe algumas premissas para a gente trabalhar o tema do acesso à justiça e como é que a justiça comunitária se insere nesse tema, nesse contexto de democratização do acesso à justiça. Antes disso, eu estava fazendo as contas aqui com o Conor. Foi bom voltar à PUC, embora a minha seja de São Paulo, mas eu saí de lá 26 anos atrás e me assustou quando eu fiz esse cálculo. Eu também sou filha da PUC, então é um prazer estar aqui e compartilhar essa experiência com vocês. Agradeço demais a Paulo, ao professor Paulo também. Bom, o Brasil não é um país justo, apesar dos 100 milhões de processos que nós atingimos recentemente essa marca. O Cinesp, que é um sistema de informação de segurança pública, divulgou recentemente números alarmantes, dando conta do índice de violência no país. Para se ter uma ideia, somente em 2013 nós tivemos 53.646 mortes violentas, resultado de lesão corporal seguida de morte, latrocínio, homicídio doloso, etc. O perfil dessas vítimas de 71% é do jovem negro pobre das nossas periferias no Brasil. Esses números correspondem às vidas sacrificadas em 10 anos de guerra do Vietnã. Então, em um único ano no Brasil, em 2013, nós sacrificamos o mesmo número de vidas sacrificadas em 10 anos de guerra do Vietnã. A gente tem que nutrir uma enorme perplexidade diante desses números, desse quadro. E esses números revelam que a gente está fracassando na condução de políticas públicas ligadas à área de justiça e à área de segurança pública. O papel do sistema de justiça é assegurar direitos e, em última instância, promover paz. E diante dessa crise, desses números, é preciso que a gente busque outros arranjos institucionais, é preciso ir além das reformas legais que são promovidas pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, antigamente pela Secretaria de Reforma do Judiciário, que foi extinta, e pelo próprio Legislativo. É preciso ir além dessas reformas pontuais que buscam trazer celeridade à justiça. É preciso tomar cuidado, em especial no momento que nós estamos vivendo, a meu ver, de frágil democracia. A data de ontem nos revela isso. Preciso evitar o populismo criminal que busca endurecer as penas, endurecer o direito penal como se isso fosse uma solução para a violência. E é preciso também evitar o risco de uma privatização da segurança pública, que é o que a gente percebe nos lobbies que são diariamente praticados no Congresso Nacional. A agenda da ONU, a agenda pós-2015, 2030, trouxe 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as famosas ODS. E a 16ª dela é promover sociedades pacíficas e inclusivas e proporcionar acesso universal à justiça, ou seja, a todo cidadão, cidadã. E no Brasil, nosso acesso à justiça não é universal. O IPEA, em uma recente pesquisa,
indicou que 63% da população brasileira não acessa o judiciário quando envolvido em algum tipo de conflito. E judiciário que eu falo, na verdade, é o sistema de justiça como um todo, que inclui delegacia de polícia, defensoria pública, judiciário, Ministério Público. Não acessa a justiça quando envolvido em algum conflito. Isso tem uma série de razões, não é o meu tema aqui, a gente aprofundar mais no acesso à justiça, tem obstáculos de ordem econômico, material, obstáculos de ordem ideológica, cultural, enfim. Mas, se isso é verdade, portanto, que uma significativa parcela da população não acessa a justiça, então a gente precisa fazer o quê? Abrir as portas da justiça, de um lado, do sistema judiciário, e de outro, abrir outras portas para fora do sistema de justiça, onde seja possível também a realização dessa justiça, que não a justiça formal. Portanto, eu preciso abrir portas na sociedade para a realização da justiça. E para isso a gente precisa adotar duas premissas que, embora um pouco óbvias, nem sempre são aceitas, em especial pelos operadores do sistema de justiça, que são: acesso à justiça não se limita a acesso ao judiciário. E a democratização da justiça deve envolver políticas públicas que convoquem o cidadão e a sociedade a gerir os seus próprios conflitos, a gerir a sua comunidade com democracia e com participação. A construção democrática da paz não pode ser tarefa exclusiva e monopólio do Estado. Ela tem que pertencer, ela tem que ser apropriada por todo cidadão, por toda a sociedade. Se a gente tem um déficit de justiça, a gente deve levar a justiça aonde a vida acontece, onde a vida acontece, é dali que emergem os conflitos e é ali que a gente tem que levar a justiça. Sem querer ser romântica, quando uma comunidade ela participa da gestão dos seus conflitos, da construção da sua organização social, e portanto quando ela é protagonista, ela desenvolve entre os seus membros laços de confiança, de respeito, de cuidado, e portanto ela se fortalece. E comunidades mais fortalecidas são mais refratárias à violência, seja ela violência dos próprios membros da comunidade, seja violência cometida pelo Estado. Esses enunciados que eu trago aqui, antes de apresentar a justiça comunitária, eles não são, apesar de aparentarem um pouco utópicos, eles não são. Eles são tópicos, eles são locais e eles são concretos, porque eles são viáveis no local onde as pessoas vivem, onde elas constroem as suas relações, onde elas, enfim, vivem as suas relações humanas. Um dos caminhos para a gente fazer isso, portanto, para não ficar encastelado dentro dos palácios da justiça, acessar sim esses palácios, porque todos têm direito a acessar esses palácios quando necessário. Mas um dos caminhos para a gente abrir também outras portas para fora dos tribunais é a justiça comunitária, que há 16 anos a gente vem consolidando essa experiência no Distrito Federal, numa cidade satélite chamada Ceilândia, que tem 700 mil habitantes, portanto é imensa, e que a partir desse, não chamo de modelo, porque eu acho que todo trabalho comunitário não pode ter um modelo a priori, ele vai sendo construído conforme a comunidade vai absorvendo, vai se apropriando desse trabalho, vem se desenvolvendo há 16 anos e agora, nesse momento, a gente vai iniciar um trabalho de expansão deste programa para todo o Distrito Federal. Durante 2 anos e meio, a gente pretende formar toda a rede social. Nós temos em torno de 15 cidades satélites, que a gente chama, né, ao redor do plano piloto. E essas 15 cidades têm redes sociais organizadas e nós pretendemos fazer a formação dessas 15 redes. A gente precisa projetar o número de pessoas, mas espero que em 2 anos e meio a gente consiga atingir centenas de pessoas e colaborar na transformação
da vida social dessas comunidades. Então agora eu queria começar contando como é que começou o ônibus, a justiça comunitária, desculpa, e depois explicar como é que funciona. Esse ônibus não é a justiça comunitária, mas eu gosto de começar por ele como se fosse um ventre de onde nasceu a ideia da justiça comunitária. Esse ônibus percorre até hoje. Em 98 a gente construiu esse ônibus para atender uma demanda reprimida de comunidades que não tinham acesso à justiça formal. Então a gente ia com o ônibus, como vai até hoje, o tribunal do qual eu sou juíza, para estimular as pessoas a demandarem seus conflitos na justiça formal. E essa experiência trouxe algumas frustrações, apesar dela ter um êxito, porque em torno de 80% a 85% dos conflitos levados a esse juizado eram resolvidos pelo consenso, ou seja, pelo acordo, não era necessário julgamento, o que é muito bom, né? Que revela que era um trabalho de sucesso, de êxito, mas algumas angústias visivelmente a gente percebia nesse trabalho. Aqui, olha, a gente buscou fazer algo bem próximo, bem horizontal, conversava com as pessoas, mas elas saíam, mesmo com o acordo na mão, muito chateadas, né? Dizer assim, isso que é justiça, porque elas faziam um acordo embaladas por uma razão instrumental. Aquela história, vão-se os anéis, mas ficam-se os dedos. A pessoa sabia que ela não teria condições de vencer numa ação judicial porque não produzia provas, porque as pessoas da periferia, pessoas pobres, pessoas que não têm informação, não papelizam, né? Não documentam seus contratos, né? Diariamente a gente faz contratos. E as pessoas levavam um monte de testemunha, era engraçadíssimo, porque ficava aquela fila de testemunha ali fora aguardando que se não tivesse acordo eu colheria as provas para julgar. E a testemunha vinha para dizer que o cara era gente boa, merecia ganhar a ação e que se eu fosse uma boa juíza, certamente eu ia dar ganho de causa para ele. Mas do fato em si, do qual essa testemunha deveria testemunhar, eles não sabiam absolutamente nada. Então era muito difícil levar uma justiça formal, porque não importa que esteja dentro de um ônibus, ela é formal, porque ela vai exigir tudo que um código de processo civil, na época a demanda era civil, somente civil, exige, e as pessoas não tinham condições de produzir essas provas, de atender essas exigências formais. E aí a gente acabava fazendo acordo rápido, mas que não trazia satisfação para as pessoas. E aí, como de toda crise, né, embora seja clichê dizer isso, mas toda crise nasce, ou dali está germinando sempre em toda crise a possibilidade do novo, de pensar novas formas, de superar essa crise, né, com outros desenhos, é que a gente então, dali surgiu a ideia, primeiro, a identificação, que nessas comunidades que a gente buscava levar a justiça de maneira acessível, havia um déficit, o triplo déficit de democracia. Primeiro, as pessoas não conheciam seus direitos. O Boaventura de Souza Santos, que é minha inspiração sempre, em alguns trabalhos, sobretudo em Portugal, diz que quanto mais pobre o cidadão, menos condições ele ou ela terá de saber que aquela dor sofrida, aquele problema vivenciado tem uma roupagem de direito, pode ser demandada dentro do judiciário. Então, sequer esse tipo de informação as pessoas têm. Então, havia esse déficit de conhecimento de direitos, havia um déficit de espaços para diálogo, para espaços de construção de consenso. Eu costumo dizer, quando eu vou conversar com as comunidades, que a gente adora bater papo. O brasileiro é famoso por gostar de
se comunicar, né, de ser de boa praça, conversar, mas se a gente observar bem, a gente gosta de conversar com quem concorda com a gente. É difícil a gente dar um rumo mais longo para a conversa quando a gente percebe que o outro não partilha a mesma opinião que a gente. Então, culturalmente faltava, e não é só uma questão só de espaço só da periferia, mas eu vejo que na nossa cultura falta espaços de diálogo com o outro diferente, adverso. E eu que vim do movimento popular dos anos 80 em São Paulo, quando cheguei nos anos 90 em Brasília, me assustei com a falta de mobilização comunitária. Eu acho que foi também, não só porque era anos 80, era mais efervescente, a gente tinha uma mobilização popular maior, e aqui eu estava anos 90 com esse ônibus percebendo falta de mobilização popular, mas também por conta da história própria de Brasília. Nós tivemos uma política muito local, muito peculiar, que fez com que as lideranças tivessem sido cooptadas, então não havia grandes mobilizações sociais. Isso é o que eu percebia. Então, dali nasceu a vontade de criar algo novo, em que a gente pudesse trabalhar, o locus preferencial nosso fosse a própria comunidade, mas diferente do trabalho clássico que se desenvolve, de trabalho popular na área do direito, em que o doutor vai até o povo para ensinar, para educar, né, para levar os direitos, a gente mudou uma chavinha e pensou, o protagonista desse trabalho não pode ser o doutor da justiça. O ator principal tem que ser um membro da comunidade. E daí a gente cunhou a expressão de que justiça comunitária não é aquela que envolve conflitos coletivos, comunitários. Uma comunidade tem vários tipos de conflito, desde o intrapsíquico, mas esse a gente não trabalha, né? Dentro da cabeça da gente tem tanto conflito, os interpessoais e os também envolvendo vários grupos. Mas o que define para nós, como a gente construiu esse conceito de justiça comunitária, o que define não é a natureza do conflito que é comunitário, e sim uma justiça que é feita para a comunidade, na comunidade, mas a grande diferença, a chavinha está nesse pela própria comunidade, no sentido de que nós teríamos que trabalhar as pessoas da própria comunidade para que elas fossem agentes dessa justiça, daí o nome agentes comunitários. Aquela premissa de que acesso à justiça é mais amplo que o acesso ao judiciário, que eu falava lá no início, a gente então realizou de uma forma concreta, selecionando algumas pessoas da comunidade com um perfil colaborativo ao invés de vertical. No início a gente errou muito, a gente iniciou esse trabalho começamos a desenhar o projeto em 98, mas ele foi formalmente instalado somente em 2000. A gente errou muito, por exemplo, acreditando que as lideranças comunitárias seriam as melhores candidatas a exercer essa atividade. A gente percebeu que não, que liderança comunitária clássica, ela é muito verticalizada, ela quer fazer pelo outro, ela gera dependência, até para manter o seu próprio poder de liderança. E aí a gente foi percebendo que com uma seleção multidisciplinar a gente conseguia atingir um público diferente na comunidade, que eram pessoas que hoje chamamos de referências comunitárias. Elas são referências, mas elas não buscam fazer pelo outro, né? Elas são colaborativas. A gente então levou às últimas consequências aquela linha de pensamento da UNB, a universidade na qual eu fiz meu mestrado, do direito achado na rua. O que significa isso? O direito não é só o que se produz no parlamento, o direito emerge nas ruas, né? Onde a vida acontece, é ali que a gente vive, ali onde tem as relações de poder, é ali que a gente tem que encontrar soluções para os conflitos.
E aí o pela comunidade é que fazia essa diferença. Essa foto é de agentes comunitários, alguns já não estão mais conosco, outros estão, porque eles vêm e vai conforme a disponibilidade deles, já que é um trabalho voluntário. Não porque a gente acredita que seja o melhor formato, mas por limitações institucionais. No final posso falar mais disso. Bom, então a gente desenhou o programa. Os agentes comunitários são selecionados na comunidade, estudam na escola que a gente montou e atuam no núcleo comunitário de justiça com a equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar é composta de bacharel em direito, psicólogo, assistente social, dramaturgo, tem um pouco de tudo ali porque a gente trabalha muito com teatro. E a ideia da equipe multidisciplinar não é tutelar o agente comunitário, porque a gente parte do pressuposto que a multidisciplinariedade também está no saber do agente comunitário, que é muito rico. Ninguém conhece a comunidade melhor do que esse agente. Mas é no sentido de que, como as atividades são atividades que demandam capacitação e demandam supervisão permanente, aí nesse sentido sim, há uma supervisão em relação às técnicas para o exercício dessas atividades de agentes comunitários. Então veja, as atividades são essas três que dão sustentação ao programa e cada uma delas tenta dar conta daqueles 3 déficits de democracia que eu falava agora há pouco. Então, para o déficit de conhecimento dos direitos, a gente desenvolveu Educação para os Direitos, que eu vou ilustrar já com o material que a gente trabalha. Para o déficit de diálogo e construção de consenso, a gente desenvolveu então mediação comunitária. Hoje vocês não são da área do direito, não é isso? Mas vocês já devem ter ouvido falar em mediação de conflitos, que hoje está até meio na moda, felizmente, né? Só que na época, isso foi há quantos anos? 16 anos atrás, a gente falava em mediação, as pessoas não sabiam o que era, confundiam com conciliação, que são coisas diferentes. Porque a mediação ela é mais transformadora, eu posso dizer sobre isso já quando eu for falar de mediação. E a gente falava de mediação, que era um instrumento novo, que não precisava ser feito pelo juiz, nem por doutor advogado. Então, na época, realmente era algo muito inovador. Assim como eu acredito que até hoje seja, o sistema ainda está absorvendo aos poucos a nossa linguagem, a nossa proposta. E para a falta de mobilização comunitária, então a gente trabalhou a ideia de animação de redes sociais, articulação de redes sociais. Isso muito antes dessas redes sociais que a gente está acostumado de WhatsApp, Facebook, etc. Né? São redes que eu vou dizer já como é que a gente se organiza em relação a isso. Bom, então vamos ao primeiro das atividades. A educação para os direitos, o que é isso? Primeiro, direito não é só o que é feito no parlamento, ou seja, a lei, né? O direito é também, eu preciso refletir se o direito atende às minhas necessidades. As pessoas, antes de terem direitos, elas têm necessidades. O direito é uma roupagem que a gente dá para atender essas necessidades. Só que precisa ver quem faz a lei no parlamento não necessariamente atende às minhas necessidades. Então, essa discussão crítica, que tem esse caráter emancipatório, permite a reflexão, esse direito corresponde às minhas necessidades, e a comunidade passa a refletir se, por exemplo, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é correto ou não. Porque a pessoa passa o dia inteiro bombardeada por uma mídia hegemônica que diz que tem que reduzir a maioridade penal, que diz uma série de, enfim, a gente nem liga lá em casa a televisão, porque Ratinho, esses programas, é isso que as pessoas ouvem. Então, a justiça e o direito para elas passa por esse filtro ideológico hegemônico de uma televisão perversa que não tem controle nenhum sobre o seu conteúdo. Então, quando a gente trabalha educação para os direitos, a gente quer trabalhar essas leis que são produzidas no parlamento, são direitos,
elas correspondem às necessidades nossas de comunidade? Então, redução da maioridade penal, por exemplo, foi um tema que a própria comunidade pediu. Essa atividade de educação para os direitos, ela é a agenda dela, a pauta dela, quem define é a própria comunidade onde a gente trabalha, para dizer o que eles querem conversar, né? E a partir do que se deseja conversar, a gente leva pontos de vista multidisciplinares e anti-hegemônicos, porque se ela é bombardeada diariamente por um ponto de vista, a gente trata de trazer provocações para desconstruir aquilo que seria a verdade e, no mínimo, fazer a pessoa pensar e aí escolher o que ela quer. Se ela quiser sair acreditando que é melhor reduzir a maioridade penal, embora eu seja contra, ela vai sair pensando, mas ela vai ter argumentos para isso. Tem um caráter pedagógico essa educação para os direitos, porque as pessoas aprendem. Se ela tem uma demanda, se ela tem uma necessidade, como ela converte isso numa demanda e como ela vai ao judiciário se for necessário. Então a gente trabalha não como alternativa ao judiciário, mas como complementariedade quando é necessário o acesso ao judiciário. Às vezes a pessoa pega filas intermináveis no lugar errado, ela está no lugar errado, ela não vai resolver aquilo. Vai lá no juizado especial que eles resolvem tudo sem advogado. E a pessoa não sabe que o caso dela não vai para o juizado, e ela gasta às vezes um dia de trabalho, ônibus, uma fila imensa, e chega lá e não é aquilo, né? Então até essa tornar o Estado, o seu sistema, que é tão complexo, em algo mais fácil, mais acessível, também está dentro dessa educação para os direitos. E por fim, o preventivo, né? Vamos imaginar, a gente vai fazer um contrato de locação como inquilino, como locatário, a gente conhece minimamente os nossos direitos de inquilino, né? As pessoas da periferia nem sempre. Então imagina o tanto de conflito que não surge a partir de contratos verbais que são feitos com o locador, e que se as pessoas conhecessem o que está na lei de locação, a gente evitaria uma série de conflitos, muitas vezes desnecessários. Então, a educação para os direitos tem essas, vamos dizer, esferas. E aí, exemplo concreto, vocês são muito novinhos, mas nos anos 70 havia a fotonovela, que é esse tipo de novela, só que na forma de revistas de fotografia. E aí o pessoal os agentes comunitários, essa é a Dora, aquele é o Zé Roberto, vai aparecer na próxima. Eles falaram assim, vamos fazer uma fotonovela, porque o número de mulheres, principalmente mulheres que perguntam sobre direito de família, é imenso, e a gente queria traduzir a linguagem jurídica, que é difícil, para uma linguagem acessível. Então eles bolaram as histórias amorosas que envolviam investigação de paternidade, pensão alimentícia, todos os temas do direito de família, separação, divórcio, para uma linguagem universal, vamos chamar assim, que é da novela. E aí nasceu essa cartilha do saber, e com ela a gente vai conversar com as pessoas da comunidade que pediram esse material. Um outro trabalho que a gente faz é de teatro. Lá em Brasília a gente tem muita grilagem de terra de lote urbano. Significa a pessoa vender o mesmo lote para 3 famílias diferentes. E aí um conflito como esse, ele pode ser prevenido se as pessoas souberem que antes de comprar um imóvel, ela tem que ir no cartório de registro de imóveis. Para nós é óbvio, para as pessoas da periferia não é óbvio. E que se ela vai no cartório de registro, ela vai saber quem é o último dono e se é essa pessoa que está vendendo para ela, ou se existe algum gravame que a gente fala, né? O imóvel está penhorado, algo assim, está comprometido. E com esse musical, é um musical, A Teia da Vida, o ator, o protagonista, o
personagem principal é o grileiro, que chama Armando Grilo, e aí ele vende para várias famílias e aí a comunidade se organiza para tentar descobrir o que aconteceu. E aí é uma peça muito informativa, então, porque as pessoas ficam sabendo o que é uma defensoria pública, o que é o cartório de registro de imóveis, então como se prevenir, né, de uma grilagem de terra, e caso já tenha sido vítima, como buscar uma saída para isso. E aí é uma delícia, porque é um musical de música do Nordeste, é bem legal. A segunda atividade, então a primeira, educação para os direitos, acho que ficou bem claro como é que a gente trabalha. A mediação, ao contrário da conciliação, vocês mais ou menos imaginam a diferença da conciliação e mediação, porque normalmente elas são associadas, né? Quando não, fala assim, a conciliação, mediação e arbitragem, que é uma coisa completamente diferente. Mas a mediação, ela, ao contrário da conciliação, o mediador não dá conselho e não conduz a sessão de mediação para um resultado específico que o mediador acha que seja bom. Isso quem faz é o conciliador. Eu chamo o conciliador de Conciliação Casas Bahia. Vocês lembram de uma propaganda chata pra caramba de um menino que falava assim: quer pagar quanto? Quer pagar quanto? Não? Rapaz, eu tô ficando velha mesmo. Essa nem é tão antiga assim. Mas é porque era famosa pela chatice do menino que falava: quer pagar quanto? Quer pagar quanto? Essa coisa de barganha, né? Vamos supor, pai e mãe estão separando, tem um menino no meio. Aí vamos imaginar que a mãe vai ficar com a guarda da criança. O pai fala: eu só pago 100 de pensão. E a mãe fala: não, de jeito nenhum, tem que ser 200. Uma conciliação vai ficar nessa superfície da posição, 100 ou 200, 100 ou 200, né? E aí vai tentar uns 150 e ninguém vai sair satisfeito. E por que ninguém vai sair satisfeito? Não é porque perdeu 50, não é porque perdeu o anel. É porque as verdadeiras causas desse confronto 100 ou 200 não vai estar na mesa. Quem trabalha assim é a mediação. Entender por que esse 100, quais são as necessidades, trazer toda aquela carga subjetiva que na maioria das separações existe. Então o conflito não é o 100 ou 200, né? O conflito está atrás. E o que está atrás, o mediador pergunta. Não é que o mediador tenta descobrir. O mediador vai perguntar para as pessoas com técnicas adequadas para as pessoas entenderem o porquê que ela está tão rígida em relação ao 100 e porquê que o outro está rígido em relação ao 200. E quando elas descobrem as suas motivações que estão por trás da sua posição rígida, ela compreende a do outro também. E essa alteridade que a mediação gera e essa descoberta das próprias motivações é extremamente transformadora. Essa, portanto, é a mediação que é bastante diferente da conciliação. Na justiça comunitária, ela é voluntária, não há uma intimação, né? Os agentes comunitários não têm essa autoridade de intimar ninguém, eles convidam, eles explicam o processo, explicam que não haverá nem aconselhamento nem julgamento, o que faz com que seja muito difícil que a gente tenha um número muito expressivo de mediação, porque a pessoa fala: tá brincando, eu vou lá tratar com um cara que é igual a mim, não vai me julgar, não vai resolver meu problema. Então a pessoa às vezes resiste, ela quer terceirizar o problema. É como uma pessoa, sei lá, que está precisando de uma dieta, ou está achando que está precisando de uma dieta, e ao invés de transformar toda a sua vida, a sua alimentação e tal, a falar: não, eu vou no médico, porque é alguém que tem a autoridade da ciência que vai me dar um remedinho e eu vou resolver o meu problema, né? Eu não tenho nada a ver com isso, né? Deixa alguém resolver para mim. E é um pouco assim que as pessoas se comportam quando tem um conflito, que esperam que o juiz ou juíza resolva por elas. Quando a pessoa é convidada, ela é informada também que a eventual acordo é construída por ambos, ou por 3 ou mais,
que tem que ter um foco no futuro e não no passado, não tem que ter prova lá atrás e tem que trazer a ideia que se traga a satisfação das necessidades. Aí é uma sketch que a gente faz para divulgar o trabalho da mediação. A sketch da laranja é um clássico para ensinar a mediação. Não sei se vocês conhecem. Caso de dois meninos brigando por uma laranja e chamam a mãe para resolver. Tem uma laranja só e ambos querem levar a laranja para a escola. Aí, se a mãe é uma conciliadora, aquela que fica só nas posições, aí a mãe vai trazer alguns arranjos possíveis, que está na cabeça de todo mundo. Como? A cortar a laranja no meio, né? Ou dizer, olha, hoje o Joãozinho leva, porque ontem o Pedrinho levou, e amanhã vai ser o Pedrinho e depois o Joãozinho. Vai tentando esses arranjos que o conciliador acha que, por serem racionais, equilibrados, vão trazer a satisfação para as pessoas. Só que não pergunta por que o Pedrinho quer uma laranja e por que o Joãozinho quer uma laranja. E aí uma mãe mediadora ou pai vai perguntar por quê. E aí o Pedrinho vai dizer, bom, porque eu acabei de aprender a fazer um bolo com a casca da laranja que fica o máximo. Eu preciso muito da casca e tem que ser a casca toda, da laranja toda, não pode ser da metade. E o menino fala, o outro, porque eu aprendi a fazer um suco de laranja que vai a quantidade certinha, que mistura com tal outra coisa que fica divino. Tem que ser a laranja inteira. Uma laranja inteira que atende inteiramente as duas necessidades das crianças. É claro que na vida real as coisas não são tão fáceis assim. A sketch da laranja é uma maneira simples da gente explicar que nem sempre uma coisa que está sendo disputada, ela precisa ser partida ao meio para deixar metade satisfeito. Às vezes, a depender do olhar que se faz, de entender o que o outro quer, a gente consegue que um bem traga satisfação plena para ambas as pessoas. É o que a mediação tenta buscar. Esse é um caso de uma mediação comunitária bem bonita que a gente fez. Tem o caso da vaca, que eu acho que dá pra... Quanto tempo eu tenho, Paula? Tem tempo, porque a gente tá com poucas pessoas, pode falar mais. Posso trazer um caso concreto? 11, claro. Tá? Então tá. E aí depois vai ter só mais um caso lá na frente, e aí eu já tô encerrando, que é pra gente abrir para o debate, tá bom? O caso da vaca é um caso interessante porque foi a primeira vez que a gente trouxe pessoas não diretamente envolvidas no conflito para ajudar na mediação. E não eram testemunhas, nem advogados, nem estavam lá para colocar lenha na fogueira. Elas vieram para ajudar as famílias em conflito a buscarem uma solução. E foi muito, muito legal. Duas famílias morando numa área rural do Distrito Federal, que chegaram há 30 anos atrás, pioneiras, 40, sei lá. E uma plantava maxixe e a outra tinha vacas. E aí, lá em Brasília, tem uma época do ano que fica muito seco. Tá frio pra caramba. Tá, Vinícius, tem como diminuir? Começando a tremer aqui. É aqui? E aí, quando o rio ficava baixo na propriedade da família da vaca, a vaca furava a cerca de arame farpado, pisoteava o maxixe da família vizinha e ia beber água lá no rio, que era mais farta a água do outro lado. E as famílias começaram antes eram amigas, né? Cresceram juntos ali, os adultos eram crianças, cresceram juntos naquele rio, começaram a brigar por causa disso. E aí a família inclusive do maxixe estava endividada junto ao banco, porque tinha feito empréstimo para fazer aquela plantação e a vaca ia destruir tudo. E aí a família do maxixe resolveu então ir para a justiça, porque não conseguiram com um diálogo resolver esse problema. Quando a família da vaca recebeu uma intimação do oficial de justiça, foi uma tensão bem problemática, porque
daqueles caras que falam assim, fio de bigode, a honra. Imagina receber uma intimação de oficial de justiça, isso vai contra a minha honra. E aí a coisa começou a ficar meio feia, assim. Houve uma certa ameaça velada e a família do Machixe ficou com medo e retirou a ação, desistiu do processo. E claro, o conflito continuou e a vaca continuou pisoteando. E aí, de novo, a família do Machixe foi lá falou, não vou mais desistir, a gente tem que resolver isso, vou entrar novamente com a ação. Veja, uma ação como essa, o que poderia dar? É uma ação de obrigação de fazer, que chama, em que a família do Machixe pediria para o juiz determinar que a família da vaca colocasse ali, fizesse alguma coisa para impedir que a vaca furasse a cerca. E provavelmente o juiz daria ganho de causa para a família do Machixe, ia determinar lá no alto da sua mesa alta, com a sua toga, determinando que determino isso sob pena de uma multa diária, uma multa sei lá de quê, ou que cada vez que acontecer uma multa tal. Bom, o Estado foi acionado, fez o seu papel. Agora eu pergunto, que tipo de pacificação uma decisão dessa iria proporcionar? Nenhuma. Ao contrário, só ia botar mais lenha nessa fogueira. Porque aí cada vez que a vaca fosse, o outro ia, enfim. E aí, quando eles chegaram lá para entrar novamente com a ação, eles descobriram a justiça comunitária e resolveram pedir ajuda. Os agentes comunitários foram primeiro conversar com uma família, depois com outra família, explicaram que era mediação e convidaram as pessoas, disseram, vocês podem convidar a rede pessoal de vocês, afetiva, de pessoas que possam ajudar a encontrar uma boa solução para isso. Foi uma mediação que durou de 3h30 a 4 horas, foi muito bonita, porque na mediação a gente não conversa sobre o conflito em si, a gente conversa sobre as relações entre as pessoas. A matéria-prima nossa não é o conflito, são as pessoas e as necessidades que elas têm e as relações que elas estabeleceram. Quando elas falam das suas relações, lá na frente, fazendo perguntas, a gente vai entender em que momento essa relação desandou e por quê. E aí, em geral, a face disso é o conflito. E aí é natural que se aborde o conflito. Mas aí a conversa já está tão inteira que é mais fácil você entender o conflito depois e encontrar caminhos de superação dele. Porque você entendeu qual era a dinâmica da relação e em que momento ela desandou. E isso aconteceu entre as duas famílias. Então, quando a família da vaca percebeu que a reação forte da família do Machixe é porque eles estavam extremamente endividados por conta da plantação, então já baixou um pouco, a bola, entendeu, teve a perspectiva do outro, essa alteridade. Quando as duas famílias se expressaram dizendo que era muito frustrante para elas, toda a confiança que havia, cumplicidade, chegaram juntos a Brasília, desmataram aquela região, em que momento eles perderam o controle da situação no sentido de que não conseguiam mais conversar por causa de uma vaca. Enfim, e aí foram trazendo, depois que entenderam que ambas as famílias sofriam, porque a relação delas, que era boa, que era de confiança, tinha sido quebrada, elas se iniciaram um caminho juntas de pavimentar uma possibilidade. Então, eles desenhavam no flip chart que a gente botou ali, e vinha um amigo que era, olha, eu tenho umas madeiras, a gente pode deslocar essa cerca um pouquinho mais para cá, eu perco um pouquinho da minha propriedade, porque aí a vaca vai ter jeito de chegar até o rio. Aí o outro, mas isso não vai adiantar, porque a vaca é um bicho burro, depois que ela já entendeu que ela tem que furar a cerca para beber água, ela vai continuar fazendo isso. Não, então eu vendo a vaca, não vende não, vamos tentar fazer assim, enfim. Fizeram um trabalho preventivo para que as futuras vacas não fizessem a mesma que essa fazia,
que evidentemente não é essa que está aí na foto. E o falou, olha, eu ajudo, vamos fazer na forma de mutirão. Aí quando alguém trouxe um mutirão, aí você percebe, mutirão das duas famílias juntas construindo, que é algo mais simbólico do que isso. E aí a mãe de uma das famílias, que estava mais quietinha, falou, olha, depois do mutirão, então eu vou fazer um almoço, a gente vai fazer um churrasco para as famílias. E eles fizeram um churrasco. Eles juram que a vaca não dançou não, mas a gente tem certeza que o churrasco foi com a vaca, a que já tinha aprendido a furar a cerca. Mas eles juram que não, que venderam a vaca, mas enfim. Com exceção da vaca, todos saíram satisfeitos, sobretudo porque... Sem a vaca, porque resgataram a relação que era uma relação boa, que era uma relação de proteção mútua, de cuidado recíproco, de confiança, e voltou a ter essa relação, né? Bom, animação de redes sociais, que é a terceira atividade que a gente desempenha, já terminando. O que é isso? O agente comunitário, ele tem que ser uma pessoa que, além de fazer educação para os direitos e fazer mediação, que saiba animar a sua comunidade. Significa que ele vai mapear problemas, e a tendência que a gente tem é de achar que comunidade pobre só tem problema, não é verdade. Tem um monte de problema, mas tem um monte de recurso, de talentos, de habilidades que precisam ser mapeadas e descobertas, até porque um problema de um lugar pode ter a solução ali do ladinho e as pessoas não estão se comunicando. Então isso é animar a rede. O agente comunitário promove encontro entre esses elos da rede, que elos? São pessoas, são instituições, né? Um artista, um grupo de hip hop, um grupo de costureiras, uma quadra detonada que precisa ser reconstruída. E a rede vai identificar na própria comunidade o que ela tem para oferecer a si própria e naquilo que ela não tem, como acionar o Estado. Então, essa animação de rede significa também entender o que o Estado tem que se fazer presente ali. Não se trata da comunidade tendo que ela gerir a si própria sem demandar do Estado também a sua presença. E esse trabalho também tem essa ideia de identificar se a demanda de uma pessoa, às vezes pode ser uma demanda coletiva, e aí vem meu último caso concreto, que é um caso bem rico, que eu vou contar já já. Então, a animação de rede é isso, a gente trabalha horizontalmente, no elo, com os elos da teia, e em contraposição a uma estrutura hierárquica, piramidal, que em geral a gente conhece nos trabalhos populares. Sol Nascente é a maior favela do Brasil em termos de expansão territorial, ela fica dentro da Ceilândia, em termos de expansão, não de densidade, né? De densidade populacional. E a gente tem um trabalho bem forte lá. Essa é uma reunião do Sol Nascente que a gente participa sempre para fazer essa animação de rede. Eu vou contar já o último caso, que é da Mãe de Águas Lindas, mas antes trazendo aqui, eu me inspirei no ciclo virtuoso do Putnam, sobre capital social, geração de capital social, para dizer o seguinte: essas três atividades, educação para os direitos, animação de rede e mediação, elas vão se entrando assim, interpenetrando uma na outra, mas uma vai provocando na outra reflexões, discussões e ações que promovem desenvolvimento comunitário, no sentido que é o desenvolvimento comunitário, onde tem coesão, onde tem autonomia no sentido de autogestão, onde tem mais participação. Então, na medida em que se conhece os direitos, se provoca
Nessa discussão sobre os direitos, novas relações sociais são erguidas na animação de redes, novas práticas de comunicação pela mediação são criadas, isso vai fortalecendo a comunidade, como eu disse no início, que ficam mais refratárias à violência. E aqui vai então meu último caso, que é o das mães de Águas Lindas, que é um caso bem emblemático, porque trabalhou com as 3 atividades: a mediação, a educação para os direitos e a animação de redes. Uma mãe de uma criança com deficiência, procurou o programa e disse: olha, eu transporto todos os dias meu filho de Águas Lindas, que é uma cidade que fica em Goiás. Vocês sabem, o Distrito Federal é uma caixinha dentro daquele mundão que é Goiás. Então, ao redor da caixinha tem muitas cidades muito pobres que se utilizam dos equipamentos públicos do Distrito Federal, postos de saúde, escolas, hospitais, etc. E essa mãe fazia, portanto, essa viagem. Ela morava pertinho da divisa, mas a criança estudava numa escola só para criança deficiente, dentro do DF. E todo dia, portanto, ela pegava um ônibus interestadual. A criança não paga a passagem porque é deficiente. Na verdade, não era nem criança, era um adolescente. E a mãe tinha que pagar, porque o acompanhante não tem direito à gratuidade. Dentro do DF, o acompanhante tem direito à gratuidade. Então, ela tinha uma carteirinha de acompanhante, mas só valia dentro do Distrito Federal. Então, diariamente, ela fazia um transporte interestadual que ela tinha que pagar e que ficava muito caro. Como a justiça comunitária pode me ajudar? É típico uma demanda que, que pode surgir em qualquer lugar onde se trabalha com população pobre. Então nós pensamos, bom, primeiro, se é uma escola só para criança especial, certamente haverá outras mães que também moram pertinho e que estão com o mesmo problema. Vamos embora ver se o grupo é maior. E aí a animação de redes é isso também. Um caso aparentemente individual, na verdade é um caso, pode ser um caso coletivo. E a gente descobriu 68 mães na mesma situação, na mesma escola e morando na mesma cidade, que Águas Lindas é uma cidade grande. E essa é a foto do dia que a gente reuniu 68 mães. Eu me lembro como se fosse hoje, já tem um tempo esse caso. E elas falaram o seguinte: olha, nosso problema não é só o dinheiro, nosso problema é também da forma como a gente é tratado dentro do ônibus. Porque os motoristas não acreditam que os nossos filhos tenham deficiência, porque eles são autistas. Então eles são grandes, eles não aparentam nenhuma limitação. A gente apresenta a carteirinha da criança, a do DF, nossa acompanhante, eles não aceitam. Da criança, eles também não aceitam muitas vezes porque não acreditam, acham que é fraude. Então a gente se pega todos os dias e quase se bate e se xinga diariamente. Então vê, um problema não é só um problema aparente, ela tem também subjetividades aí muito fortes. Tudo bem. Aí elas disseram, mas veio um deputado aqui e falou que ia fazer uma lei pra gente. Só que o deputado era um deputado do Distrito Federal. Como é que ele ia fazer uma lei federal? Porque para transporte interestadual, só uma lei federal. Uma lei do Distrito Federal não tem capacidade de expandir para além do quadradinho do Distrito Federal. Como a gente foi com a nossa parceria da Defensoria Pública da União, o defensor então tratou de explicar para elas, não, desenhou o Congresso Nacional, olha aqui, faz lei federal. Só um deputado federal que poderia fazer uma lei assim, esse não vai fazer. E a gente pensou, poxa, só isso já é libertador, porque essas mães acreditaram nesse deputado distrital e agora elas iam saber que não é assim, né, que as coisas funcionam. Era só uma promessa. E o defensor falou, olha, a gente pode entrar com uma ação civil pública para que o juiz federal garanta que vocês não paguem, porque o acesso à educação e a dignidade da pessoa de deficiência está na Constituição. Então, mesmo que não tenha lei federal, o juiz, com essa ação, pode ser que reconheça, porque está na Constituição. É uma bela tese jurídica.
mas que a gente não teria nenhuma segurança do resultado. Pensaram em fazer isso, se organizaram para fazer isso, tudo bem. E aí também a gente apresentou a mediação. E elas disseram, vamos tentar a mediação. E aí tiraram um grupo de 6 pessoas e depois nós fomos até os motoristas de ônibus, cobradores, para conversar com eles sobre essa questão. E eles disseram, a gente conhece essas mães, porque a gente sofre muito com elas, porque elas são muito mal educadas, e porque a gente também sofre muito como autoridade dentro do... A gente é o comandante ali. Se senta um menino, um marmanjão, no lugar da cadeira do idoso, para quem que é que tem que sobrar para fazer cumprir a lei? Pra gente. E a gente sofre com isso, a gente sofre a violência, a gente tem o estresse do horário que a gente tem que cumprir. E aí trouxe toda essa carga também do sofrimento que esse conflito trazia para os operadores, cobradores e motoristas de ônibus, que também toparam uma mediação. A gente foi falar com as 2 empresas envolvidas, também toparam, aí por uma razão bem instrumental. A gente não quer problema com a justiça nem com a ATT, que é a agência, né, nacional, a NTT. Bom, aqui não tem foto do dia da mediação que juntou todo mundo, que foi belíssima, belíssima. Porque as mães falaram, que elas falaram pra gente, que elas diziam, olha, tem um problema de bolso, mas um problema de peito também nessa questão. A gente não gosta de ser maltratada, a gente não quer ser maltratada. E os motoristas entenderam como era difícil a vida dessas mulheres. Só que as mulheres também entenderam como era difícil a vida desses motoristas. E é nessa alteridade de um perceber as motivações daquele conflito, as frustrações, e as empresas também, é que celebraram um acordo em que, primeiro, as mães poderiam usar a carteirinha do Distrito Federal para fazer o transporte, porque as empresas iriam aceitar a gratuidade para elas nessa linha de Águas Lindas para Ceilândia. E motoristas e mães fizeram um pacto de cordialidade, de respeito, até porque entenderam a perspectiva do outro e passaram a ver no outro não mais um inimigo. Com essa história, essas mães que antes eram sozinhas ficavam ali esperando as crianças. Aí é na escola onde as crianças estudam. As mães ficavam o dia inteiro lá esperando o menino sair, porque eles tinham horário especial, elas não conseguiam um trabalho normal, né? Então tinham que ficar lá, vivem de BPC, que é o benefício de prestação continuada, e não faziam nada. Segundo elas, viviam brigando entre elas. E aí passaram a fazer 2 trabalhos que a gente levou, que é o Bordando a Cidadania, para produção de renda, geração de renda, e ao mesmo tempo que se borda, se aprende artesanato, se discute Lei Maria da Penha, o que elas quiserem discutir com a educação para os direitos. Então veja, esse caso, se tivesse ido à justiça, uma ação civil pública, e até poderia ir, uma coisa não implica a outra. Acabou que as mães se desmobilizaram para ir à justiça, porque resolveram. Mas se tivesse ido só à justiça, sem esse trabalho da justiça comunitária, essas mães não teriam tido voz numa audiência, seriam só nomes numa petição. Quem falaria por elas seriam os operadores do direito, e elas jamais teriam a oportunidade de resolver as questões do peito que afetavam a elas e aos motoristas também, porque a justiça não cuida dessas questões do peito, né? E não teriam tido a oportunidade de depois trabalhar em terapia comunitária e projetos de geração de renda. Às vezes eu ouço a seguinte crítica aqui para terminar o nosso trabalho aqui com vocês. Olha, isso é lindo, Glaucia, mas não tem nada a ver com justiça. Eu acho até que você deveria ser assistente social e não juíza, porque isso não tem a ver com o trabalho da justiça. E eu costumo dizer que se isso não tem a ver com justiça, então realmente a gente está, né, com conceitos diferentes do que a justiça. Justiça é atender a necessidade das pessoas com satisfação para as pessoas. O projeto de Justiça Comunitária hoje tem 3, virou uma nave mãe, ela tem 3 projetos que eu
não vou explicar, mas uma Voz da Paz trabalha nas escolas, que é aquela música do Rapa, paz sem voz, não é paz, é medo. Então a gente trabalha paz nas escolas, desde que haja voz para todos os segmentos, para que elas falem. Porque a violência é a voz que foi calada, né? Eu não consegui me expressar, eu me expresso na violência. O Ubuntu, que é um projeto para discutir questão racial, e o Fênix, que é o que a gente trabalha com catadores de lixo. A gente está fazendo trabalho com muita gente de formação. Esse é o projeto Vozes da Paz, o Ubuntu. E eu termino com essa foto que eu adoro, essa senhora de amarelo. A gente chegou na rua dela para fazer a divulgação da justiça comunitária. A gente chega às vezes meio mambembe mesmo, batendo de porta em porta e tal. E ela aí é a sala da casa dela, e tem uma constituição aqui bem atrás do agente comunitário, porque ela morria de vontade de ter uma constituição e a gente tinha. E ela acabou mobilizando as pessoas do bairro para conhecerem esses três agentes comunitários, para a gente poder fazer um trabalho ali e encaminhar demandas. Eu costumo dizer o seguinte, que esse é o local onde a justiça tem que estar. É evidente que tem que estar nos palácios também, mas se tiver só lá e não tiver aqui, ela não vai fazer sentido em nenhum lugar do mundo, porque é aqui onde as pessoas vivem, aqui que é o universo delas, aqui que faz sentido as coisas para elas. Então, exatamente para a gente olhar para esse local e levar a justiça a esse local, é que a justiça comunitária existe. E aí a gente termina aqui para abrir para o debate. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, agradeço muito. Obrigada, Gláucia. Durou quanto tempo? Menos de 1 hora. 1 hora, exatamente 1 hora. Muito obrigada, Desculpa, Gláucia. eu falo muito. Não, tudo bem, a gente está em pouca gente aqui, acho que não tem problema. Muito obrigada pela sua apresentação, achei excelente. Faz a gente pensar, você falando sobre essas soluções criativas que foram, enfim, que foram acionadas para lidar com o conflito. Eu fiquei pensando muito em coisas, nossa, eu nunca ia pensar nisso, sabe, em resolver dessa forma, muito interessante. Antes de eu abrir para vocês, eu queria perguntar quantas pessoas agora trabalham entre agentes comunitários e esse núcleo interdisciplinar no total, nesse projeto? Olha, a gente resolveu fazer uma coisa pequena para amadurecer, quando chegasse na maturidade, começar a expandir. E só agora a gente vai fazer isso. Então, é um grupo pequeno, nós temos 30 agentes comunitários. E uma equipe grande, uma equipe de 12 pessoas. Agora, com essa equipe de 12 e alguns agentes comunitários mais experientes, a gente vai percorrer todas as cidades satélites, como eu falei, e fazer um curso de formação, mas é um curso longo, são 4 meses de curso para cada turma. Sim. A gente vai se dividir para fazer a formação das redes sociais já existentes, já articuladas das 16 cidades satélites. Até 2018 a gente vai fazer em 10, que é o que a gente dá conta, e fazer a formação dessas pessoas e deixar que elas... A gente não vai ter esse tipo de... Porque aqui é institucionalizado, né? A gente está num espaço do tribunal, enfim... Mas a ideia é fazer essa formação com as pessoas que já têm uma prática social. Sei lá, enfermeira do posto de saúde, a referência comunitária da associação de moradores, é um menino que trabalha com hip hop. Eles formam uma rede, eles já se organizam em rede e a gente vai capacitá-los. Então eu acho que em 2 anos e meio a gente vai poder multiplicar por 10 o que hoje a gente faz. Entendi. Nossa, muito interessante. E esse programa de justiça comunitária, esse projeto só existe então em Ceilândia? Foi uma ideia tua que você colocou ali, enfim, implementou e não existe em outros lugares do Brasil? Quando a gente implementou, a gente tinha que dar uma cotovelada todo dia para conseguir manter o nosso espaço. Em 2005, a gente ganhou o Prêmio Inovari, que era um prêmio ainda jovem, antes da Rede Globo entrar na história, inclusive, que era um prêmio do Ministério da Justiça e da Fundação Getúlio Vargas, acho que a época era só desses dois. E com o Inovare blindou o programa, porque
vocês podem imaginar que as resistências são enormes, principalmente para as pessoas mais conservadoras e formalistas dentro do sistema. Nos blindou e fez com que a Secretaria de Reforma do Judiciário, que foi criada em 2003 ou 2004, 2003, né, Conor? Adotasse a nossa experiência como modelo e espalhou 89 núcleos Brasil afora. Desses núcleos, nem todos sobreviveram, porque nem todos dão a mesma... Por exemplo, a equipe que eu tenho, multidisciplinar, são servidores públicos, então são estáveis e a gente, né, é a contrapartida que o tribunal oferece. E esses outros núcleos que saíram Brasil afora, nem todos tinham essa equipe que dá uma estabilidade muito importante para o programa. Então hoje eu não sei te dizer, até porque a secretaria foi extinta, né, com essa crise toda que a gente está vivendo, eu não sei te dizer quantos núcleos ainda existem. A minha ideia é que se em 2018, desculpa, eu preciso me manifestar, a gente tiver um governo democrático popular, a ideia que a gente tenha nesses 2 anos e meio de trabalho, trabalhar bastante a consolidação desse programa, porque a gente tem um belo projeto numericamente mais expressivo para poder sensibilizar esse futuro governo, no futuro depois de 2018, que eu espero que seja democrático e popular, para adotar essa experiência como uma política pública que tem capacidade para se alastrar nacionalmente, desde que tenha mais sustentabilidade. E aí eu tenho algumas ideias, mas enfim, aí não dá assim para trabalhar aqui agora, porque envolve um monte de considerações. Essa é a ideia. A gente vai trabalhar bastante a base agora para do futuro poder transformar numa política pública. Tá bom. Agora vocês podem perguntar. Eu queria saber se depois dessas mediações não tem, assim como antes não tinha muitas vezes documentação e tal, tem alguma coisa depois que é escrito, documentado, alguma coisa que é... A gente deixa muito à vontade, a gente explica que se as pessoas quiserem formalizar o acordo, eles são formalizados e mais do que isso são homologados. Homologados, quando é homologado ou pela Defensoria Pública ou por 2 advogados, 2 testemunhas, acho que 2 advogados, testemunhas, ou pela Defensoria Pública, ou pelo Ministério Público, ou pelo próprio juiz, que no caso não pode ser eu, porque eu não sou juíza da Ceilândia, eu tenho minha vara que fica em outro lugar. Aquilo vale como título executivo judicial, extrajudicial. Ou seja, se você se comprometeu a me pagar 50 e isso está no papel, caso você não pague, eu não preciso ir para a justiça e provar que você me deve 50. Aquilo fala, já está aqui, basta executar. É uma ação mais rápida, ação de execução. Só que a gente fala que não também. Se a pessoa achar que ela está satisfeita, que ela sentiu, porque as motivações daquele conflito foram trazidas e aí houve essa restauração de confiança, etc e tal, na maioria das vezes as pessoas não precisam dessa formalização e dessa homologação. E aí a gente percebe que o nosso trabalho foi bem feito, porque teve essa confiança. Mas a gente deixa a liberdade para a pessoa escolher. No caso de quando não há essa documentação... Acordo? Quando não há documentação, quando não há acordo? Quando não há... Não, quando há o acordo, mas aí sempre as pessoas costumam cumprir ou tem muita recorrência de ter que ser revisitado de novo o assunto? Ou... Em geral, a gente percebe que quando a pessoa precisa do papel, eu não tenho esses dados assim agora para te falar, mas é uma percepção da equipe. O nível de descumprimento é maior do que quando elas não precisam do papel. Justamente porque elas não ficaram não sentiram tanta segurança, elas precisam do papel e nem sempre
mas é uma percepção. A gente não tem equipe para fazer uma pesquisa tão apurada assim. Mas isso é importante, o que você está trazendo é bem importante. Eu pensei no caso, por exemplo, desses motoristas de ônibus, não que eles não iriam mais aceitar, mas, por exemplo, se entrassem novos motoristas, se elas estariam resguardadas, entende? Com certeza não, porque aí é bastante subjetivo. Só que aí também não adiantaria uma ação, você ter no papel... porque eram aqueles motoristas, né? Aquele papel para novos motoristas não faria sentido. De repente aquela lei lá que você falou, obrigando aquelas empresas de ônibus, que você falou que os dois podem acontecer ao mesmo tempo, né? Sim. Você pode fazer a mediação, mas pode ter a lei também. De repente aquela lei obrigando as empresas... Uma ação judicial. Isso. Obrigando as empresas, sim, para gratuidade. Eu acho até que o melhor seria caminhar com as duas juntas, mas elas realmente se desmobilizaram. Mas essa ação judicial não resolveria a questão do peito delas, né? Sim. Que, sinceramente, pareceu ser a mais angustiante do que a do bolso. Sim. E, assim, como vocês escolhem o caso? Vocês vão à procura disso ou esperam alguém vir falar, assim, como que é essa escolha? A dinâmica, né? Você vai tratar? Então, aqui, essa porta é uma porta que a gente conseguiu isolada do prédio do tribunal, do fórum da Ceilândia, para a pessoa não precisar entrar pelo fórum para ir até a justiça comunitária, porque para nós isso é muito simbólico. Ainda assim, é dentro do tribunal, porque não conseguiu um outro espaço. Então, há várias maneiras da demanda chegar. Seja porque a pessoa passa, olha a placa, entra lá para saber o que é, como foi o caso da vaca, bem espontâneo. Foi para o tribunal resolver dentro da linguagem forense e acabou encontrando a gente. Ou o próprio agente comunitário, que por sua natureza é um cara super articulado, conhece todo mundo, então tá lá na fila do pão, chega alguém com um casinho, pronto, dali já nasceu uma demanda. Ou quando a gente faz as reuniões de rede, que essas redes cada vez mais, eu não sei como é aqui no Rio de Janeiro, imagino que sim, né? Porque tem um histórico de mobilização popular muito grande. Mas são redes que se encontram, tipo, toda última terça-feira do mês, a rede de São Sebastião, que é outra cidade satélite, se encontra. Então, se você quiser ir para discutir um tema ou para captar demanda, é só ir na reunião dessa rede que muita coisa aparece. Ou pontual ou coletiva. E por fim, a gente faz trabalho, a gente tem rádio comunitária, faz divulgação, sempre está na mídia, divulgando coisas interessantes para também trazer demandas. Então, é mais ou menos natural. A grande dificuldade em termos numéricos é em relação à mediação, porque assim, demanda não para de chegar. Mas pessoas dispostas dos dois lados a se submeterem à mediação, cujo mediador é um cara igual a eles, que não vai dar para eu terceirizar meu problema, essa é a nossa grande dificuldade, mas é porque é uma questão de transformação cultural e a gente tem que respeitar. Eu achei muito assim, bom, porque eu nasci em Bangu, aqui no Rio, e eu nasci dentro de comunidade mesmo. E assim, eu moro lá ainda, mas eu venho e volto para todo lugar. Mas eu achei ótimo porque assim, durante todo esse tempo lá, eu já vi várias ações, né, enfim, dança, escola e tal, mas eu nunca tinha visto algo assim, né, de justiça, de algo como... Eu achei muito bom você disse sobre a mediação, que não é uma conciliação. Uhum. E eu nunca tinha pensado nisso antes, assim. E eu mesma sempre fiz muito trabalho lá, onde eu moro, de muita ajuda, mas eu nunca tinha pensado nesse ponto de você realmente resolver essas coisas que parecem mais sérias, parecem que precisam ir para uma instituição. Que assim, dá pra gente ali, sabe, mesmo que eu não tenha esse tipo de projeto em Bangu, tem como eu, assim, aos poucos também ajudar nesse ponto. Eu achei super legal, de verdade, assim, todo esse tempo lá, eu não tinha visto algo assim, né, nesse nível, assim, de ajuda em relação à justiça mesmo. Achei muito legal. Que bom, obrigada. A gente esteve em 3 comunidades aqui do Rio, no ano de 2010, foi, Conrad?
2011, logo depois das UPPs, que ainda estava aquela efervescência de PP. Depois Complexo do Alemão. Foi logo depois do Complexo do Alemão. A Secretaria da Reforma do Judiciário pediu para eu falar sobre justiça comunitária em 6 comunidades. Uma eu fiquei com medo de ir, que foi Manguinhos, confesso, fiquei com medo, não tinha o PP ainda. E mais 2 que eram longe, eu tava de férias, eu falei, não vou ficar viajando não, quero ficar aqui no Rio. Então eu topei 4, que foi Providência, Borel, Complexo Alemão e Cidade de Deus. E foi tão interessante, porque eu falei, olha, eu não vou falar o que a gente faz. Não é assim que a justiça comunitária trabalha. A gente chega para conversar com a comunidade, perguntando para as pessoas o que é a realidade delas, o que elas querem. E se a gente tiver algo a oferecer, a gente oferece. Se não, né? Ou a gente oferece, se não, simplesmente a gente diz o que a gente faz, mas não no sentido de dizer, agora aqui, tem uma coisa super legal para vocês. Não é assim que a gente trabalha. E a gente ficou muito impressionado com nessas 4, elas falaram a mesma coisa. Os grupos que a gente fazia, oficinas, era o que é justiça, quais são os seus conflitos, como vocês resolvem esses conflitos, e aí se era antes ou depois do tráfico, quem ia trazer essa questão seriam eles, se fosse importante para eles. E terceiro, quais são as formas justas, quais seriam as formas justas de resolver esses problemas. Eu anotei, assim, dá uma tese assim, de doutorado, esse material que a gente recolheu, porque na verdade eu juntei 3 meses de férias para fazer esse trabalho, a gente ouviu muita gente. E, para meu espanto, eu imaginava que quando a gente perguntasse quais seriam as formas justas, eles iam pedir mais Estado, mais sistema oficial de justiça. Eu sinceramente achei, porque eu imaginei comunidades que passaram 40 anos sem a presença do Estado, a não ser na sua forma opressora, da pior face do Estado, vão querer um Estado. Eu imaginava, né? Você vê como o mediador comunitário não pode saber a priori o que a pessoa quer, porque a gente não sabe, não vive a realidade do outro, né? Tem que perguntar. E aí eles disseram, a gente quer mais informação, porque de uma hora para outra a gente virou cidadão, agora não é mais a NET Gato, a GatoNet é a NET, e a gente não entende de direito consumidor, a gente precisa de informação sobre direitos e tudo. A gente precisa conversar mais entre nós, porque antes os meninos resolviam as coisas para nós, e agora são os policiais da UPP, a gente não acha que sejam eles os que devam resolver, a gente quer aprender a conversar. E terceiro, a gente ficou muito fragmentado com essa guerra toda. Para ir no meu vizinho aqui no Borel, eu tinha que dar a volta porque eram zonas controladas, né, por pessoas diferentes, vamos chamar assim. E eu falei, são os 3 eixos da justiça comunitária. A gente precisa conhecer nossos direitos, educação para os direitos, a gente precisa conversar, mediação, e a gente precisa não ser fragmentado, articulação de redes. Eu fiquei muito emocionada quando eu vi isso. E aí, quando eu apresentei o programa, parecia que a gente tinha feito assim, né, um pacto sem se conhecer. No Borel, teve uma velhinha, ela devia ter uns 90 e tantos anos. Ela falou assim, eu tenho uma pergunta a fazer à juíza. Por que a senhora demorou 40 anos para chegar aqui? Eu não vou me esquecer nunca disso. Foi uma experiência e tanto. E desenvolveram a justiça comunitária na Cidade de Deus, Conor? Lá na Casa de Direitos? Sim. Vou conversar com a Mona Lisa, que é coordenava, não sei se ainda existe lá, mas eu sei que criaram um núcleo. Eu estava lá em dezembro. Mas eu não sei agora com essa rebuliço todo do Estado, o que vai acontecer, né? Alguém mais? Não? Bom, então a gente termina. Glaucia, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Apresentar. Boa sorte aí nesses 2 anos e meio. Obrigada. Que Quem consiga. sabe 2 anos e meio eu volto aí para contar os resultados. Sim.